Olá, estudantes do 8º ano. Neste vídeo vamos falar sobre tirinha. Acompanhe. Bom, começando a nossa conversa aqui. Observe os textos. Primeiro, texto 1. O que chama a atenção neste texto aqui observado? Então, nós temos ali uma árvore representada. Temos um personagem que está sentado, fazendo a leitura de um livro, muito atento, interessado naquela leitura. E nós temos a imagem ali da árvore misturada ao pensamento daquele personagem. Então, isso chama a atenção, né? De alguma forma. Vejamos o texto 2. Olha lá. Eu ia fazer suco para nós 3, mas só rendeu um copo. E como ficou a cozinha? Deu só uma sujadinha. O senhor limpa rapidinho. Então, observem aqui que o texto ele traz uma combinação do que? Da parte verbal, que é a parte escrita, e também da parte não verbal, que são as imagens, certo? Lá no texto 1 nós tínhamos o que? Nós tínhamos apenas representado o trecho, né, de forma visual, né? Nós não tínhamos ali nada escrito, somente a assinatura de quem criou o texto, certo? Bom, importante, né, então, essa relação, né, de imagem e texto escrito, tá bom? Isso nós percebemos dentro da tirinha. Por que será que isso acontece? Então, vamos falar sobre os tipos de linguagem utilizados nos textos, tá? A linguagem verbal é aquela produzida por meio de palavras. A linguagem não verbal é aquela que utiliza símbolos, imagens, certo? E a linguagem multissemiótica, que também pode ser chamada de híbrida ou de multimodal, é aquela produzida por vários elementos, seja a linguagem verbal, que é oral ou escrita, a linguagem visual, a sonora, a corporal e a digital. Então a linguagem é global e complexa, certo? Muitas vezes apresenta fusão, unindo os vários elementos multissemióticos sem separar, que é o que ocorreu na tirinha. Então eu consigo unir os textos, né? Então, tanto visual quanto verbal, no mesmo texto, e os dois falam sobre o mesmo assunto. Então, eles se complementam, tá bom? Continuando, vamos pensar. Nos textos que lemos, são utilizados elementos verbais e não verbais para compor o conteúdo. Então, a linguagem visual. Note que no texto 1, os traços e cores compõem o texto e desvelam o seu conteúdo. Então, aqui o conteúdo está todo ele em torno de um texto visual. Então, nós conseguimos ler, né, como aquela criança que lê o livro lá, infantil, né, ele começa a leitura pela imagem. Depois que ele aprende a ler, ele vai ler a parte verbal, né? Mas inicialmente ele faz uma leitura visual daquilo que é observado. Isso é muito curioso, tá bom? Então, o texto 2 traz a comunicação, conteúdo construído por elementos não verbais, ilustrações e cores, e elementos verbais, que é a escrita. Então, temos um exemplo de texto multissemiótico, multimodal, ou chamado também de híbrido. Agora, vamos conferir mais uma tirinha. Vamos ver do que ela está tratando. Olha lá. Lá ia eu em busca de afeto, quando surge a revelação. Entregamos amor em caixas. Alô, como faço para receber amor nesses tempos de horror? Chocolate belga com leite ninho e explosão de churros. Entendi. Então, olha que curioso, né? Legal, né? Esse conteúdo, um pouco engraçado no final. A tira ou tirinha é um gênero textual que se configura como um segmento ou fragmentos da HQ, geralmente com 3 ou 4 quadrinhos, como eu disse, no Brasil, o mais comum com 3, tá bom? Olha aqui, ó, pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho podemos construir os maiores muros. Muros não, podemos construir pontes. Então aqui, a aliança entre o texto verbal e o texto visual com o mesmo enunciado, né? Um completando a ideia do outro. Mesmo acontece aqui, né? O mundo está do avesso, ou nós aqui estamos do lado errado. Talvez essa seja a grande questão. Então, a finalidade aqui é refletir, né? Provocar humor através de ilustração, imagem verbal e não verbal. E o texto não verbal combinando com o verbal.
Olha aqui, ó. Esse texto, né, ampliando a discussão, é óbvio que é a água que você colocou na prova. Como amor, a gente vive, com água só sobrevive. Essencial à vida de todos os seres vivos começa com a letra A. Como você conseguiu errar essa? Mas o essencial à vida de todos os seres vivos é mesmo a água, precisa dos dois. Amor, amor é muito importante, filho. Não ficou um pouco confuso? Ficou, né? Então, por quê? Porque foi apresentado tudo, né, de maneira invertida. Agora, olha a ordem correta, né? Se nós lêssemos na ordem correta, com certeza nós teríamos compreendido muito bem o enunciado, perfeito? Bom, nesse vídeo falamos sobre tirinha. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.